Olá pessoal, tudo bem? Eduardo Bruno na área. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Mais um vídeo, no nosso canal. Estarei falando um pouquinho hoje sobre a questão da pré-história, apenas uma visão geral. Não vou entrar em tantos detalhes, mas para que nós possamos refletir um pouco, o que é muito interessante acerca deste período. E como faz parte da história, no qual eu tenho essa formação, sou licenciado em História, vamos falar aqui um pouquinho, E é interessante que você pesquise, estude, procure. É muito bom. História, ela nada mais é do que uma ciência na qual o seu objeto de estudo são os seres humanos. E isso faz com que você conheça mais, você entenda mais sobre si mesmo, sobre os outros e por tudo que nós temos passado até agora, o que temos vivido, o porquê das coisas serem como são, beleza? Vamos lá. Pré-história, basicamente, queridos, ela é o período do passado da humanidade que vai do aparecimento do homem, do ser humano, à invenção da escrita e que abrange um período de milhões de anos, É quase que incalculável por ser um período em que é de forma gradual e contínua o seu desenvolvimento, o seu desenvolver. A origem da humanidade, ela é objeto de pesquisas, entre arqueólogos, paleontólogos, geólogos, e as suas pesquisas, basicamente, elas se baseiam em vestígios que sobrevivem no tempo, como, por exemplo, os fósseis, Os fósseis, as pinturas rupestres, os utensílios de uso diário, restos de fogueira, etc. E na questão dos fósseis, basicamente, nós podemos compreender que não somente são aquelas ossadas, que são considerados como fósseis, nada mais são que achados, dos seres humanos. Por exemplo, a palavra fóssil, ela vem do latim, Latim, fossile, significa extraído da terra, organismo, ou restos dele. Restos de quem? Restos desse organismo. E de vestígios de sua atividade num certo ambiente. E, como eu expliquei há pouco, isso é um desenrolar de milhares de anos. Tais vestígios são encontrados em cavernas ou soterrados por diversas camadas de solo, devido às mudanças climáticas, erupções vulcânicas, chuvas, inundações, durante todo um período de tempo que ocorre outros cataclismas, catástrofes que aconteceram no decorrer da história humana. Então, esses humanos, hominídeos também, como são chamados pelos cientistas, ocorreram tais situações que levaram à morte de muitos, de alguns, e muitos são encontrados em determinadas regiões, em regiões frias, congeladas, em regiões mais quentes e etc. Aí vai depender do ambiente, da localidade e do evento que proporcionou a tal dimensão. A divisão da pré-história, basicamente, de forma tradicional, ela se divide em dois grandes períodos, os quais são a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. A Idade da Pedra, ela está compreendida entre o aparecimento, ou seja, o surgimento dos primeiros grupos humanos, também chamados de hominídeos, como eu disse agora há pouco, mais ou menos entre 10.000 a.C. E dentro dessa temporalidade entra o período chamado Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, que é do surgimento da humanidade, dos primeiros grupos humanos, até 8.000 a.C. A segunda divisão é período Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. E esse período aí, essa temporalidade, vai entre 8.000 a 5.000 a.C. Já a Idade dos Metais, ela abrange de 5.000 a.C., até o surgimento da escrita. Provavelmente a escrita cuneiforme, que vai surgir lá na região da Suméria, antiga Suméria. E vai de 5.000 a 3.500, esse período denominado de Idade dos Metais. Mas falando um pouquinho sobre o Paleolítico,
Esse período ele foi um dos mais extensos da pré-história da humanidade, dos seres humanos, que compreende entre o surgimento, ou seja, o aparecimento, por volta de 4.400.000 anos até 8.000 a.C. Nesse período, os homens, os seres humanos, viviam em bandos, né? E eles mutuamente se ajudavam. Entenda que você viver em um período de tempo no qual não há nenhum tipo de tecnologia, não existe nenhum tipo de proteção, não existe nenhum tipo de ferramenta desenvolvida ainda. Pelo contrário, eles é quem vão ter que desenvolver as ferramentas a partir da sua racionalidade, seu entendimento, e depois eles vão começar a manipulá-los. Então isso vai demorar, vai levar algum tempo. Então eles andavam em grupos, em bandos, né? Principalmente também porque haviam feras, né? Animais selvagens, as bestas, como são chamados, que posteriormente poderiam ocasionar um encontro com alguns humanos e eles seriam mortos, né? Então, por isso, uma das ideias de viver em bando. Eles mutuamente se ajudavam na obtenção de alimentos, né? A procura de comida. Vale salientar que não havia um local específico para que eles ficassem por muito tempo. Eles até poderiam passar um tempo regular, mas depois eles iriam à procura de mais alimentos. Lembrando que eles ainda, nesse período, não sabiam como manipular, como trabalhar a terra, como plantar, a questão da agricultura e por aí vai. Então eles viviam em bandos e eram deslocáveis, eles eram nômades, né? E eles conseguiam os alimentos através da caça, né? Caça de animais, através da pesca, a coleta de frutos, de raízes, né? E ovos, o que os obrigava, como eu falei, a terem uma vida nômade. Eles passavam um determinado momento em uma região e depois iam embora, iam para outra região, em busca de alimento, né? Em busca de água, né? E etc, etc. Também tem a questão do clima, né? A baixa temperatura, por exemplo, forçava esses grupos de hominídeos ou de seres humanos, né, a se abrigarem nas cavernas. Sim, eles viviam nas cavernas. E eu quero até frisar um pouquinho aqui, só para que venhamos compreender. Se você pegar na questão da Bíblia, né, já que o Brasil é um país cristão, basicamente, embora o Estado sendo laico, mas o povo tem uma vertente cristã. Então você vai ver que muitos dos seres humanos que é citado, né, na Bíblia, ali na passagem do livro de Gênesis, você pode identificar que habitavam em cavernas, né? Que muitos deles, claro, falam em tendas, já que eram povos nômades, árabes, né? Claro que não se compara a este período aqui, é só para que você possa ter noção, entendimento e fazer uma comparação. Claro que esse período da Bíblia e esse período aqui que eu estou falando são opostos, são diferentes. Mas, em algumas passagens, menciona que povos, pessoas viviam em cavernas. Então, quer dizer, realmente isso aí é comprovado, isso é provado pelos historiadores, né, e arqueólogos, paleontólogos, que esses primeiros grupos humanos, eles viviam dessa forma. Eles começaram a viver assim também, pela questão não somente de se proteger, mas a questão do clima, né? E justamente a caverna, lá dentro eles conseguiam abrigar-se e se proteger do frio, né? Do orvalho também. Compartilhavam, né, as construções, habitações, galhos de árvores, o uso dos rios, né, a água, né, das florestas, dos lagos, né. Os próprios instrumentos que foram utilizados, a princípio eram osso, madeira, depois eles começaram a produzir lascas de pedra, de marfim, eles conseguiram fabricar machados, objetos cortantes, como podemos chamar de facas, e outros instrumentos que eram pontiagudos, ou seja, serviam para cortar, para furar, para rasgar, né? Principalmente a carne, né? Já que eles também passaram a consumir carne. Há cerca de 500.000 anos atrás, no continente africano, basicamente na parte oriental, eles puderam descobrir o fogo, né? Como dominar o fogo. Então isso aprimorou mais ainda a vida deles, melhorou, né, na realidade. Nos momentos de frio, poderiam estar próximos ao fogo para se aquecer o seu corpo, né, e manter a temperatura. Além de também poderem agora assarem as carnes que eles tanto precisavam comer, né, se alimentar, né.
passaram de uma dieta de carne crua para uma carne assada, entendeu? Bem, por volta de 30.000 a.C., o Homo sapiens aperfeiçoou a técnica de caça e de pesca, inventando arco, flecha, e criou a arte da pintura. Muito embora que a pintura, entendemos como arte, desenvolvemos como arte, é lógico, mas para eles talvez fosse mais um tipo de comunicação do seu dia a dia, do que eles fizeram, do que eles faziam diariamente, etc. A proximidade dos demais, dos grupos humanos, da sua família, e por assim dizer, e assim vai, Por volta de 18.000 a.C., a Terra passa por transformações climáticas, as mudanças geológicas e por aí vai. E essas transformações duravam muitos anos, milhares de anos, que realmente mudaram significativamente a vida animal e vegetal do nosso planeta e alteraram a relação entre os homens e a natureza. E, posteriormente a essas mudanças, a essas transformações, o homem entra num período agora chamado Neolítico. E eu paro por aqui e vai ficar para o próximo vídeo acerca do período Neolítico. Então você, por favor, inscreva-se no canal, dá o seu like, ative as notificações aí para receber os novos vídeos, beleza? Muito obrigado, valeu, tchau, um abraço.